O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul votou a favor da destituição do presidente Yoon Suk-yeol, 4 meses depois de este ter decretado a lei marcial e de ter levado o país para a pior crise política e económica em décadas. Após o sucedido em dezembro, Yoon foi destituído pela Assembleia Nacional e o seu poder presidencial foi suspenso. Esta sexta-feira, perante o Tribunal Constitucional, os juízes declararam que a lei marcial violou os direitos fundamentais do povo sul-coreano. 국민 주권주의 및 민주주의를 부정하고 병력을 투입시켜 중앙선관위를 압수수색하도록 하는 등 헌법이 정한 통치 구조를 무시하였으며 Os manifestantes opositores a Yoon saudaram o veredito num comício perto do antigo Palácio Real, enquanto que no exterior da residência oficial do presidente destituído, os seus apoiantes gritavam furiosos contra a decisão do tribunal e chamaram de inimigo a quem a aceitasse. Dentro de 2 meses irão realizar-se eleições para substituir Yoon, mas é provável que sejam afetadas pela profunda divisão política causada pela destituição do antigo presidente. A Polícia Judiciária realizou uma mega-operação em organismos públicos por suspeitas de corrupção na aquisição de bens e serviços na área tecnológica. Foram feitas 75 buscas nas áreas da Grande Lisboa, Porto e Braga. Entre as instituições visadas estão o Banco de Portugal, a EPAL, o Instituto dos Registros e do Notariado, o Balcão Único do Prédio e a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça. Segundo a PJ, entre 2017 e 2025, os suspeitos viciaram dezenas de procedimentos de contratação pública e privada num valor total de pelo menos 17 milhões de euros. Poderão estar em causa crimes como corrupção, fraude fiscal qualificada, participação económica em negócio ou falsificação de documentos. A PJ esclarece que as buscas serviram para recolher informação sobre os funcionários dos serviços e não sobre decisores políticos. Após anos de reformas e de assistência europeia, os 5 países da Ásia Central estão a dar início a uma viragem estratégica para a Europa. Isto numa altura em que a União Europeia tenta encontrar parceiros fiáveis num contexto geopolítico em rápida mudança, tanto por razões políticas como económicas. Entre quinta e sexta-feira, a cidade uzbeque de Samarcanda acolhe a primeira reunião de alto nível entre o Bloco Europeu e os países da Ásia Central, e em entrevista exclusiva à Euronews, o presidente do país considerou esta cimeira uma oportunidade histórica para a região. Tendo lembrado que o volume de negócios entre ambas as partes quadriplicou nos últimos 7 anos, ascendendo a 54 mil milhões de euros. Mais de 1000 empresas com capital europeu já estão a trabalhar no Uzbequistão, com uma carteira de projetos de investimento conjunto de 30 mil milhões de euros. It is truly a historic moment for Central Asia. We've been independent for 34 years. We celebrated this as a new step, as a milestone in our development. You know, in today's changing world, where the whole current world order is being shaken with this great tectonic shifts in geopolitics, we need reliable partners. Uma das principais áreas de cooperação prende-se com o projeto em curso de criação de um corredor estratégico verde através dos mares Cáspio e Negro até à Europa, algo que, na ótica de ambas as partes, estabelecerá uma base sólida para uma conectividade energética mutuamente benéfica. The first EU Central Asia Summit kicked off in this impressive Congress Center in Samarkand, Uzbekistan, with bilateral talks. EU leaders Antonio Costa and Ursula von der Leyen met with the host country leader, President of Uzbekistan, and they discussed different projects for the future cooperation on climate and economy. A União Europeia e o Uzbequistão deverão assinar um acordo de parceria e cooperação reforçada ainda este ano. The sides agreed to promote joint programs and cooperation projects in the fields of innovation, green energy, mining, agriculture, transport, logistics, digitalization and other areas. Um dos principais destaques das conversações foi a decisão de estabelecer um escritório regional do Banco Europeu de Investimento na capital Tashkent, uma decisão descrita como mais um passo para posicionar o Uzbequistão como um centro financeiro internacional.
A reunião antecedeu a primeira cimeira União Europeia-Ásia Central, que acontece em Samarcanda. The most important development of today was that all of the leaders who arrived into this city, so 5 Central Asian countries and the 2 EU leaders, agreed on the joint declaration. This will say that the 2 blocs want a strategic cooperation, a strategic partnership. They want to have good political ties and also very strong business ties. Europe is especially interested in this cooperation because of the booming economy of this region and also because of the raw materials here, especially rare earths. Outros pontos da agenda incluem o multilateralismo, segurança regional, o desenvolvimento sustentável e a Ucrânia. Representantes da União Europeia irão levantar a questão da fuga às sanções contra a Rússia, uma preocupação que Bruxelas tem em relação a alguns países da Ásia Central. So the summit will continue with a joint session with all of the leaders participating. Sándor Zsíros reported for Euronews from Samarkand, Uzbekistan. Uma maior influência da Rússia nos Balcãs Ocidentais se a União Europeia não se comprometer com um alargamento. O alerta é do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Macedónia do Norte em entrevista à Euronews. Tymoshenko Mutsunski lembra também todas as mudanças feitas pelo país para aderir à União Europeia. We've changed our flag, we've changed our currency, we've changed our constitution several times. We've even changed the name of our country. All with the promise of a window of opportunity that we've been told existed if we do these changes for our path towards the European Union. Can I ask you a little bit about Russian interference in North Macedonia? I mean, one of the reasons why enlargement needs to happen quickly, they say, is because the countries in the Western Balkans need to be brought into the EU away from the Russian orbit. Is that something that you would agree with, that narrative, that premise? I think enlargement needs to happen for many reasons, but one of these reasons, from a security perspective, is of course the malign Russian influence that has been existing in our region, that is there. I sometimes like to very openly point out that Russian influence, especially in our region, comes very cheap, and they know how to utilize it. Mutsunski não desiste da adesão da Macedónia do Norte à União Europeia e diz que este adiamento tem dado argumentos para a propaganda de Moscovo. There are malign actors out there who like to point the finger and say, do you really believe that the EU is honest in its intention for enlargement? Look at what they're doing to the Macedonians. É um longo tempo de espera para a Macedónia. O país candidatou-se à adesão da União Europeia há já 20 anos. Mas a candidatura continua no impasse, sobretudo devido a questões com a Rússia e a Grécia. A entrevista completa passa na próxima semana no The Europe Conversation. A Hungria vai abandonar o Tribunal Penal Internacional. Nas palavras do primeiro-ministro Viktor Orbán, isso acontece porque o TPI se tornou um órgão político no qual um Estado democrático não tem lugar. As palavras foram proferidas na conferência de imprensa conjunta com Benjamin Netanyahu em Budapeste esta quinta-feira. You stand with us at the EU. You stand with us at the UN. And you've just taken a bold and principled position on the ICC, and I thank you, Victor. This is not only important for us, it's important for all democracies. It's important to stand up to this corrupt organization. Orbán diz que a Hungria tem tolerância zero para com o antissemitismo. Magyarország az elmúlt években szabadságszigete volt Európában, és a zsidó-keresztény civilizáció elszánt őre és zászlóvivője is. A sajtónak mondom, hogy a magyar zsidó közösség lélekszámát tekintve Európa harmadik legnagyobb zsidó közössége. És biztosan állíthatom, hogy ma ők vannak egész Európában a legnagyobb biztonságban. Antes da conferência de imprensa, Netanyahu foi recebido com honras militares no Castelo de Buda. No ano passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de captura contra o primeiro-ministro israelita por suspeita de genocídio. Mas Viktor Orbán deixou claro que Netanyahu não tem nada a temer na Hungria. Por ocasião da visita, o governo húngaro iniciou o processo de retirada do TPI. A Hungria ratificou o Estatuto de Roma durante o primeiro mandato de Orbán como primeiro-ministro há 25 anos.
My fellow Americans, this is Liberation Day. Donald Trump anunciou imposto base de 10% sobre as importações de todos os países e taxas mais elevadas sobre dezenas de nações que têm excedentes comerciais com os Estados Unidos. As importações de bens da União Europeia ficam sujeitas a um imposto de 20%, com o presidente norte-americano a deixar sérias críticas ao bloco. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. Trump prometeu aos norte-americanos que os empregos nas fábricas regressarão aos Estados Unidos, mas as suas políticas arriscam um súbito abrandamento económico. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen. We have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. O anúncio de Trump ameaça alterar grande parte da arquitetura da economia global e desencadear guerras comerciais mais amplas. Parceiros de longa data, como a União Europeia, já reagiram. Von der Leyen diz que a Europa está pronta para responder.